Bom dia, meninos! Como vocês passaram? Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula, ok? Então, hoje nós vamos ver artigo de opinião, certo? Então, esse gênero textual, ele apresenta o quê? A introdução, desenvolvimento e a conclusão, isso como vocês já sabem, certo? Na introdução, ele vai aparecer o quê? Nós colocamos o tema, né? Então, toda produção tem que ter um tema, certo? E depois nós apresentamos o quê? A tese, aquela o qual nós iremos defender ao longo do meu texto, certo? E nós temos que deixar isso de uma maneira bastante clara, né? Para o leitor. Temos também o desenvolvimento. Nesse desenvolvimento é o que você vai apresentar, né? O desenvolvimento do tema que você colocou, né? Você vai apresentar a sua tese, você vai defender, utilizar os seus argumentos. E a conclusão. Nessa conclusão aí, você vai retomar a tese que você colocou, né? Juntando-se então com os argumentos que você usou no decorrer do seu texto, para então você fazer um fechamento aí, ok? E nesse artigo de opinião, ele é um pouquinho diferente do texto dissertativo, né? Do texto dissertativo argumentativo. Por quê? No texto dissertativo argumentativo, nós argumentamos, né? Só que nós não colocamos a nossa opinião. Ao passo que o artigo de opinião, nós já podemos fazer isso. E dentro do texto argumentativo, dissertativo, nós usamos uma linguagem, a linguagem formal, né? Dentro da norma culta da língua portuguesa. Já no artigo de opinião, ele já nos dá, digamos assim, ele já nos permite, né, que nós utilizemos uma linguagem um pouquinho mais informal. Não que nós vamos utilizar da gíria, né, ou que nós vamos utilizar palavras chulas, né, mas nós podemos usar uma linguagem um pouquinho mais informal, uma linguagem mais coloquial, certo? E ainda, quem escreve, né, o artigo de opinião é um articulista, né? Então, dentro do artigo de opinião, quem é que escreve esse artigo de opinião? Sempre vai ser um articulista, certo? Então, nós temos os textos jornalísticos, né? Jornal, revistas, sites, certo? E esse artigo de opinião, quando ele aparece no jornal, ele vai aparecer lá na página de opiniões, né? Assim como em revistas também. Quais são as características do artigo de opinião? Então, vejam, o uso da argumentação, né, e de persuasão. Então, dentro da minha argumentação, eu preciso utilizar argumentos que ele vai convencer aquilo que eu esteja falando, certo? Ele tem que persuadir, convencer. O meu texto, ele é escrito em primeira e terceira pessoa, né? Então, eu posso utilizar a primeira pessoa, colocando os meus verbos, né, na primeira pessoa, ou utilizar o meu verbo em terceira pessoa também. Aí fica opção, ou dependendo daquilo que você esteja escrevendo. Geralmente, eles são assinados, né? O artigo de opinião, já podem ser assinados. Temos também como temas da atualidade, né? Dentro do artigo de opinião são temas relacionados à atualidade, no momento, né, que está acontecendo as coisas no mundo ou no local ali. Títulos polêmicos e linguagem objetiva, né? Uma linguagem clara, direta. E aí, então, entrando no nosso capítulo 5, né? O artigo de opinião.
Dentro desse nosso texto, né, nós temos aí, ele manifesta o discurso de ódio, né, por meio de xingamentos. E a autora desse texto é a Márcia, deixa eu pegar aqui que também é embaçadinho, a Márcia Tiburi, né? Então, no início do meu texto ali, né, já aparece o nome dela, né? A data, 17 de maio de 2018, certo? Então, vejam bem, dentro deste texto, ela traz como tema aí a criação de uma nova ciência para estudar o fenômeno do xingamento. Esse é o tema central que ele vai nortear, né? Que ele vai servir para todo o meu texto, né? E ali ela traz também que, como tese, esse texto, né? A nova ciência e o estudo do xingamento, ela fala que deveria também partir de outras áreas do conhecimento também. Então, ela cita aqui no texto, olha, a geografia, a estatística, a psicanálise, a historiografia, a estética, a ética, né? E ela traz também no texto ali, na segunda parte do texto, o retórico, né? Então, nessa teoria do xingamento, ela inicia o texto com uma expressão. Qual a expressão que ela inicia o meu texto aqui? Olha, ela coloca, talvez seja necessário. Quando ela coloca essa expressão, né, talvez seja necessário, ela tende a afastar um pouquinho, né? Ela se afasta um pouco. Por que ela se afasta? Né? Mas logo depois, ela usa um verbo que é o verbo ser, né? Que é o verbo ser ali, talvez seja. Esse verbo ali, ela coloca. Por quê? Quando ela dá esse afastamento aí, ela indica que ela está dando, não que ela indica, ela está dando assim, uma possibilidade, uma hipótese, né, em questão do xingamento aí. Então, porque ela começa a falar sobre o xingamento e ela tira um pouquinho a responsabilidade dela, né, em relação a isso. Então, quando ela usa a expressão talvez, ela usa esse verbo aí, ser, né, que é o seja, que ele está no modo subjuntivo. O modo subjuntivo, ele é um verbo que ele não nos dá certeza, né? Ele é um verbo que ele nos dá uma hipótese, uma possibilidade, né? E no decorrer do texto também, na página seguinte, né? Ela diz aqui, olha, no segundo parágrafo, diz-me como xingas e dir-te-ei quem és. Então, essa frase que ela coloca aí, ela faz nos lembrar também de um provérbio bastante usado, né? Os meus pais usavam muito esse provérbio, né? Que é aquele que diz assim, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, né? Então, ele é um provérbio que ela usa aqui, né? Porque está se tratando de um texto aí de opinião, xingamento, certo? Então, nós temos ali, ela coloca no texto também duas teses. A primeira tese que ela traz é que o xingador, ele se sente superior ao proferir alguma palavra de ódio, né? Então, ele acha que se ele falar uma palavra, uma ofensa, isso vai melhorá-lo. Essa é uma tese que ela traz.
E a segunda, o xingador xinga porque ele não consegue falar. Então ele acha que se ele xingar, né, ele vai fazer com que o outro cale-se, né? E a terceira é a teoria do xingamento, que ajudaria a entender o xingador e o xingado. Então são essas três teses que ela coloca no texto para que ele possa ser discutido aí. E nós temos aí no final, né? No início nós vimos que aparece o nome da autora, a data. E no final também nós temos o que eu sempre falo para vocês, que é o suporte, né? Onde que o texto, o site, né? Onde esse texto está vinculado, certo? E nós temos aí então os exercícios para serem resolvidos. Nas páginas 35 e 36, os exercícios de 9 a 12. Espero que vocês resolvam e até a próxima. Tchau, tchau.